Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Instituição permanente e essencial ao Estado. Com atuação efetiva junto a questões que envolvem a sociedade, o Ministério Público Especial de Contas de Sergipe tem se destacado com ações efetivas para auxiliar o TCE em diversos segmentos. Fiscalização e controle do dinheiro público. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras. E ainda, Novembro Azul. No quadro Entrevista da Semana, o repórter Carlos França conversa com o endocrinologista Raimundo Sotero sobre a prevenção ao câncer de próstata e os cuidados com o diabetes. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. O Ministério Público Especial de Contas de Sergipe tem atuado cada vez mais junto à sociedade para propor soluções aos problemas que afetam a população. E como parceiro do Tribunal de Contas do Estado, trabalha efetivamente para fiscalizar o uso do dinheiro público. Confira na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A nossa Constituição define o Ministério Público de Contas como uma instituição permanente e essencial ao Estado. Aqui em Sergipe, o órgão é composto pelo Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo e os procuradores José Sérgio Monte Alegre, Luiz Alberto Menezes e Eduardo Cortes. O papel do Ministério Público de Contas é auxiliar os tribunais de contas a controlar e fiscalizar a execução do orçamento e o uso do dinheiro público. O Ministério Público de Contas é um órgão de extração constitucional, ou seja, ele está previsto na Constituição, então todos os tribunais de contas estaduais têm e o Tribunal de Contas da União também tem um Ministério Público de Contas nele atuando. Nós fazemos basicamente dois trabalhos. Nós fazemos o trabalho de defesa da ordem jurídica, nos pronunciando em todos os processos sujeitos a julgamento do tribunal. Então, todos os processos que o tribunal julga têm um parecer do Ministério Público de Contas, onde o Ministério Público de Contas diz a solução jurídica que ele imagina cabível para aquele caso. E trabalhamos também em termos de uma atuação mais de iniciativa proativa, onde o Ministério Público de Contas faz essa mesma defesa do erário e da sociedade, mas com poder de iniciativa de representações para que o Tribunal de Contas faça auditorias, investigue um determinado caso, ou até mesmo fazendo recomendações. O próprio Ministério Público de Contas pode fazer recomendações diretas aos gestores ou agir em parceria com outros órgãos, como faz parte do Fórum Organizado de Combate à Corrupção do Estado de Sergipe. Então são basicamente essas duas maneiras, ou nos pareceres, nos processos, ou com iniciativa, fazendo investigações e propondo ações para o Tribunal de Contas. Aqui em Sergipe, por exemplo, além de auxiliar nos julgamentos de processos de prefeituras e órgãos do Estado, fiscalizando licitações, contratos e contratações, o Ministério Público de Contas também tem atuado de maneira firme na defesa da sustentabilidade e na busca pelo cumprimento da Lei de Resíduos Sólidos. Além de acompanhar a situação, o Ministério Público uniu forças com outros órgãos em prol da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como resultado, em alguns municípios, os lixões a céu aberto já foram encerrados. Por exemplo, o município de Itabaiana, que já está em processo de encerramento, e que era o maior lixão em atividade no estado após o fechamento dos lixões da Grande Aracaju. E conseguimos também com que diversos municípios que estavam ainda sem participar desse processo do cumprimento da política nacional, que eles ingressassem nos consórcios públicos, que regularizassem sua situação, e eles já estão buscando áreas para aterros públicos, ou encaminhando provisoriamente para um aterro privado. Então nós estamos nesse processo de construção da política nacional e acreditamos que nos próximos anos essa situação será resolvida no nosso país. Em termos simples, o Ministério Público de Contas é um órgão que atua junto ao TCE e está sempre vigilante aos problemas que podem afetar a sociedade para ouvir o cidadão e propor soluções para as mais diversas questões.
Eu citei o exemplo do resíduos sólidos, mas o Ministério Público de Contas tem um trabalho importante na área da acessibilidade de pessoas portadoras com deficiência, na área da saúde, na área da educação, não é? Junto aos municípios, buscando identificar problemas de gestão e chamando os prefeitos para resolver de forma consensual, não é? Algumas deficiências, né, que são identificadas pelos nossos técnicos, pelos técnicos do Tribunal de Contas. Então, o Ministério Público de Contas tem um papel proativo, importante, não para resolver 100% dos problemas, não é? Que são problemas de gestão que, inclusive, ultrapassam os limites do nosso Estado, mas de dar a sua pequena contribuição para que a situação possa melhorar um pouco a cada dia. Procuramos também ser uma caixa de ressonância, digamos assim, da sociedade. Aquilo que sai na mídia ou aquelas associações que nos procuram ou até as pessoas físicas que nos procuram, procuramos dar os encaminhamentos em termos da SEAB do controle externo. E aí, podendo servir de subsídio para os nossos próprios pareceres nos processos de andamento tribunal ou propondo iniciativas, propondo representações, propondo ou instigando ou atuando diretamente com as autoridades para que o problema trazido seja resolvido. E na semana passada, por causa do feriado da Proclamação da República, não foi realizada a sessão plenária. Os conselheiros do TCE só julgaram processos durante as sessões das câmaras. Confira o balanço. 33 processos foram julgados nas sessões das câmaras do TCE. Na primeira Câmara foram julgados relatório de inspeção, atos de admissão de pessoal e aposentadorias. E na segunda Câmara, processos de aposentadorias. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. A seguir, no quadro Entrevista da Semana, o assunto em destaque é o Novembro Azul. O repórter Carlos França bate um papo com o endocrinologista Raimundo Sotero. É depois do intervalo. O TCE na TV volta já. Já estamos de volta e, sem perder tempo, a gente traz mais notícias que estiveram em destaque na Corte de Contas dos Sergipanos. Vamos ao giro de informações. O Tribunal de Contas vai inaugurar na próxima sexta-feira, dia 23, a Sala dos Contadores no TCE. O espaço foi idealizado para dar livre acesso a todos os contadores que vierem ao Tribunal de Contas para consultar o sistema do TCE, processos e outros serviços. A inauguração será às 10 horas da manhã. A prefeita em exercício do município de Aracaju, Eliane Aquino, e a secretária de Saúde, Vanesca Barbosa, foram recebidas pelo presidente do TCE, o conselheiro Ulisses Andrade. Acompanhadas de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde, as gestoras procuraram o Tribunal de Contas para pedir a flexibilização de uma medida cautelar expedida pela Corte em abril deste ano, que estabelece critérios para a compra de remédios para a rede assistencial de saúde de Aracaju. O assunto será levado ao plenário no tribunal. Nós viemos conversar com o presidente do tribunal para que a gente possa encontrar uma saída em conjunto, onde a gente possa cumprir a lei, mas também deixar abastecida a nossa rede, que é o acesso dos nossos usuários às necessidades através dos medicamentos e dos insumos. Trouxemos aqui o problema mais uma vez para o Tribunal de Contas para nos ajudar, sabe, com a legalidade e com a resolução. E fomos extremamente bem acolhidos, sabe, e acreditamos muito que dará certo e quem sairá ganhando é a nossa população. No mês passado, o Tribunal de Contas de Sergipe promoveu ações de conscientização ao câncer de mama durante o Outubro Rosa. O foco agora é saúde do homem. E em entrevista ao repórter Carlos França, o endocrinologista Raimundo Sotero falou sobre o Novembro Azul, mês de ações preventivas contra o câncer de próstata e também ao diabetes. Veja. Um dos maiores especialistas em diabetes em Sergipe é o Dr. Raimundo Sotero e ele tem uma frase muito marcante. Segundo ele, se você se cuidar, você morre com o diabetes, mas não de diabetes. E é com ele que nós vamos falar a partir de agora para nos explicar, através dessa frase também, o avanço da doença e principalmente o avanço do tratamento. Dr. Sotero, muito obrigado por nos receber em seu consultório. Quer dizer, o senhor sempre diz, se cuidar, você morre como, mas não morre dele, não é verdade?
Na realidade, nós temos o maior número de amputações não traumáticas causadas pelo diabetes mal controlado. Isso. É como você dirigir um carro e atravessar um sinal vermelho. Você vai bater o carro, a culpa não é do carro, de quem lhe vendeu, é culpa do motorista. Nós temos duas certezas na vida, certidão de nascimento e de óbito. O que vai acontecer entre esses dois espaços depende só da gente. E nós dirigimos o nosso corpo da maneira como a gente acha que deve. Se você souber cuidar, com certeza você não vai ter problema. Nós temos exemplos magníficos hoje. Por exemplo, Suzana Vieira é diabética e ela hoje é uma coroa enxuta. Isso. E não tem nenhuma demonstração. Agora, em compensação, você tem outros artistas que eu não vou citar, que hoje já têm dificuldade, não só da parte renal, como da parte visual, a qualidade de vida cai. Então, a gente tem que prevenir para não remediar, isso é o principal. Nós estamos... O Novembro Azul foi criado no Brasil. Existia o Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro. E o senhor é o responsável aqui em Sergipe, né, pela questão do Dia Mundial do Diabetes? Não, no Brasil. No Brasil, aliás, no Brasil. Na realidade, eu faço parte do grupo que coordena o Dia Mundial do Diabetes no Brasil. E em 1991, a International Diabetes Federation, Federação Internacional de Diabetes, junto com a Organização Mundial da Saúde, resolveu constituir um dia para o diabético, dia 14. Depois a gente começou a mexer uma semana e agora é um mês. Mas no meio do caminho, a próstata atropelou a gente. Então hoje a próstata também tem uma grande mobilização mundial em torno do mês azul. Mas nós não temos ciúme, não. Não. Inclusive, nós estamos lançando um livro agora, no dia 20 de novembro, no Museu da Arte Sergipana, um pequeno trabalhinho de poesia, e que a gente vai dividir com a AMO, sim, a Renda e com a ASPAD. Uma boa causa. Uma boa causa. Então, nós vamos ter uma contribuição solidária de R$20 e 2 quilos de alimento não perecível, que vai para a ASPAD e vai para a AMO. Quer dizer, é uma prova de que a gente anda junto. Isso com a colaboração da direção da AMO, que vai nos prestigiar também. Nós vamos ter um show de Alice No, que vai abrilhantar. E nós vamos trabalhar para demonstrar que a gente pode fazer alguma coisa de diferente em prol dos menos favorecidos. O senhor vive viajando, participando de congresso, claro, para poder chegar aqui e fazer tudo isso que o senhor está fazendo. Tem alguma coisa em vista? O senhor vai viajar dentro de algum tempo? Como é que vai ficar? Eu, depois da manhã, devo estar indo para o American Heart, é o Congresso Americano de Cardiologia, que a cardiologia hoje, ela anda muito junto com diabetes. Então, a hipertensão arterial, a colesterol aumentado, que a gente chama de lipidemia, são fatores que levam a complicações crônicas. Você juntar a fome com a vontade de comer, aí realmente é um desastre. De repente o indivíduo tem um infarto, eu tenho um infarto repentino, ele tinha diabetes e não sabia, não se cuidou. Pode ser isso? Pode. Para cada diabetes conhecido, existe um que não sabe que tem. Sim. Nós temos feito muito mutirão no interior do estado, aqui na periferia da cidade. O que a gente observa é que a maior parte do pessoal não tem a preocupação de fazer um exame simples na ponta do dedo para saber se tem diabetes. Então, quer dizer, chegar lá com 500 de glicemia, o normal é 99. Então, quer dizer, e não sabia que era diabetes, não tem sintoma. Porque eu sempre cito, você já deve ter ouvido falar sobre isso, é a fábula do sapo fervido, né? Uhum. Você joga o sapo na água quente, ele pula. O senhor já disse, já conhece. Mas você bota ele na água fria... Ele vai gostando. Vai gostando, vai aquecendo. Agora, doutor, falar nisso, o senhor foi uma das primeiras pessoas a introduzir aqui no estado aquela canetinha onde a pessoa sofre menos, né? Isso tem dado certo, né, doutor? Tem. Hoje, praticamente, mais de 90% dos meus pacientes usam caneta. O primeiro trabalho realizado no Brasil sobre caneta fui eu que fiz na década de 80, 85, isso. Eu não me lembro. Mas foi por aí mesmo. Mais antigo é rascunho da Bíblia. Tá
bom, doutor Sotero, eu queria agradecer muito a sua por participar da gente dessa conversa tão agradável que certamente orientou muita gente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você sempre foi um dos repórteres que mais acompanhou o meu trabalho, inclusive lembrou aqui um fato realmente bem antigo, quando a gente fazia colônia de férias para criança diabética, que tivemos a presença de Ana Botafogo em nossa colônia. E a matéria saiu no Fantástico. Saiu. E o senhor tem guardado? E eu tenho guardado. Muito obrigado, doutor Sotero. Muito obrigado a vocês e eu espero que prevenir, como sempre, é melhor do que remediar. E vamos comemorar a saúde no mês azul. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!